Estão pedindo desculpas para Leila Pereira. Era só o que faltava. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. E ó, meus queridos, antes de mais nada, não deixe de apoiar os nossos amigos e os nossos parceiros, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, Tribo da Sorte não é jogo de tigrinho. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. E tem um link aí ó, que eu estou colocando fixado nos comentários. Você vai clicar nesse link, vai abrir um chat e você vai pedir pro pessoal, ó, gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão te mandar um cupom de desconto e você vai poder utilizar. Lembrando que a quina, ela tá acumulada em quase 20 milhões. E restam apenas 6 cotas, ou seja, 6 vagas para você participar da quina, que vai pagar quase 20 milhões de reais. Então você pode acessar lá e você pode utilizar o nosso cupom para receber desconto. Neto, o cupom de você só vale para quina? Não, vale para Loto Fácil, Mega Sena, para onde você quiser. Toda plataforma serve, mas a quina, ó, é o que está pagando aí um prêmio muito interessante de 20 milhões e você não pode deixar de participar. Além disso, você vai estar ajudando demais parceiros aí que sempre acreditaram no nosso trabalho aqui do Opina Porco, beleza? Tamo junto, galera, Tribo da Sorte. Eu quero começar falando um pouquinho a respeito da vitória do Palmeiras ontem em São Bernardo do Campo. Palmeiras vence por 3-0, poderia ser mais, exceto por um gol anulado, e desencanta, né? Desencanta. Eu já sei o que muitas pessoas estão pensando, mas Neto, estamos falando de uma equipe tecnicamente muito abaixo dos times de Série A. Tecnicamente muito abaixo, por exemplo, do próprio Palmeiras. Isso é verdade. Só que, na primeira fase do Campeonato Paulista, eu vi o Palmeiras fazer exibições horrorosas. Inclusive, vocês lembram o vídeo que eu fiz na classificação contra o Mirassol? Que eu falei que Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira tiveram sorte na classificação. Isso porque o jogo contra o Mirassol foi um jogo pífio da equipe do Palmeiras. Um jogo onde o Palmeiras quase perdeu e assim, tiveram ali, né, a sorte de achar um gol no finalzinho e garantir a classificação. E também tiveram a sorte do revés da Ponte Preta. Então, em todos os momentos, eu nunca fui contraditório ou incoerente nas minhas opiniões. Mas ontem, o Palmeiras ele realmente mostrou um domínio. Ontem, a vitória do Palmeiras não foi um fator de sorte ou um fator de um bate-rebate dentro da área com uma bola aleatória fantasma que entrou pro gol. Não. Ontem, a vitória do Palmeiras ela foi construída em cima de um amplo domínio sobre o São Bernardo do Campo durante absolutamente toda a partida. Então é por isso que eu falo pra vocês que a postura do Palmeiras ontem, a forma como a equipe jogou, a forma como a equipe se dispôs taticamente, ela foi muito diferente daquilo que a gente viu na primeira fase do Campeonato Paulista. E aí isso abre alguns questionamentos pra gente. Será que a primeira fase do Campeonato Paulista ela é tão morosa, tão devagar, que nem os jogadores sentem motivação em jogar essa etapa? Ou será que finalmente o Abel acordou e mudou alguma coisa nos bastidores? Ele garante que não mudou nada. O time continua com o mesmo esquema de treinamento, a mesma cobrança que sempre teve, não alterou absolutamente nada. Mas ontem nós tivemos uma nítida mudança de postura. Uma nítida mudança de postura dos jogadores do Palmeiras. Muita gente falando sobre as estreias dos zagueiros, né? Mikael, Bruno Fux. Eu prefiro não falar nada nesse momento. Por quê? Porque a gente enfrentou o São Bernardo. E como o Palmeiras, no seu setor intermediário, ele manteve o controle, é aquele negócio, pessoal, o time que ganha o meio-campo, ele ganha tudo. Você garantiu o meio-campo, meu amigo, o resto é consequência. O time, geralmente, que ganha meio campo, ele ganha tudo.
Claro que ele pode dar o azar de ter um contra-ataque. E o outro time que colocou um ônibus lá atrás, por exemplo, acabar fazendo um gol e sair com o placar vitorioso. Mas geralmente, quando você tem a superioridade nos espaços de marcação do meio-campo, o time consegue chegar com muito mais frequência ao sistema defensivo da equipe adversária e, consequentemente, impor um ritmo maior e criar mais chances mais claras de gol. E também converter mais gols, claro, né? Se houver pessoas lá na frente para fazer isso. E ontem teve, porque ontem o Estevão fez uma partida, absurda. Absurda. Muita gente falando assim, só faz isso contra time pequeno. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos lá. As partidas que o Estevão não conseguiu jogar bem contra equipes grandes esse ano, porque ano passado ele conseguia. Ano passado, o Estevão segurou o Palmeiras na ponta do Campeonato Brasileiro, viu? Se a gente disputou com o Botafogo alguma coisa, agradeçam ao Estevão. Agradeçam ao Estevão. Então, contra equipes tecnicamente inferiores, ele tem que sair mesmo. Tá certo. O bom time, o bom jogador, quando ele pega uma equipe tecnicamente inferior, ele tem que ter amplo domínio, ele tem que impor o seu ritmo e ele tem que fazer placar amplo. Então o Palmeiras ontem gabaritou tudo aquilo que precisava realizar e fazer. Dos zagueiros, então, eu não vou falar nada, justamente por causa desse domínio do Palmeiras. Praticamente o sistema defensivo, a zaga, se manteve sólida, se manteve firme, mas praticamente não foi solicitada no jogo de ontem. Então seria muita incoerência eu falar pra vocês, nossa, que partida do Fux, nossa, que partida do Mikael, que partida do Murilo. Seria muita incoerência. Porque, assim, o jogo de ontem não dá pra gente tomar por base e testar. Ah, a defesa foi segura, sim, só que tem gente já comparando o Mikael com o Rudiger. Gente, tudo bem, uma piada, uma brincadeira, claro. Mas tem gente que tá levando a sério a brincadeira, né? Tem, lá no Instagram a galera colocou a brincadeira e tal, mas tem gente que tá levando a sério. Então assim, eu prefiro, nesse momento, ficar neutro, tá? Eu quero ver essa zaga em outros momentos. Eu quero que essa zaga seja testada contra equipes ali de um catálogo maior do futebol brasileiro. Agora, uma coisa que me deixou um pouco, sabe, não gostei do que eu vi, foi boa parte da torcida do Palmeiras pedir desculpas pra Leila. Mas peraí, o que a Leila fez pra vocês pedirem desculpas pra ela? Na verdade, o que vocês fizeram pra Leila pra pedir desculpas pra ela? Porque desde que eu saiba, você lutar por uma equipe competitivamente melhor, você protestar por contratações decentes, tu não tá ofendendo ninguém. Você só tá fazendo a sua obrigação como torcedor de uma equipe que tem mais de 1 bi de faturamento. Não tem que pedir desculpas, ela tá fazendo o trabalho dela. Na verdade, esse trabalho dela era pra ter sido feito lá contra... Vocês lembram contra o Chelsea no Mundial? O primeiro Mundial? Ali era uma ótima oportunidade para ela ter trazido um centroavante nível a mais. Mas não. O nosso centroavante naquela época foi o Rafael Navarro do Botafogo da Série B. Irmão, nem o Botafogo da Série A é bom. Vocês imaginam o Botafogo da Série B. O Botafogo da Série A vocês viram aí, né? Como que tá o Botafogo da Série A. Então vocês imaginam naquela época o Rafael Navarro da Série B chegar no Palmeiras como reforço pro Mundial de Clubes contra o Chelsea. E aquele jogo, nós perdemos no detalhe. Então, na verdade, ela não tá fazendo mais do que a obrigação dela. E eu não vou cair no conto de fadas e na ladainha que a torcida do Palmeiras cai, não. A gente tem que ver esse time ser testado contra equipes ali, Corinthians, São Paulo, que mesmo, né? Às vezes o São Paulo tá assim, o mundo caindo pros caras. Chega contra o Palmeiras, os caras conseguem simplesmente jogar contra a gente e às vezes até fazer a gente sangrar. Então eu prefiro calma, como diz o presidente Paulo Nobre, tranquilidade e não emociona não. Não emociona não, porque não está fazendo mais do que a obrigação de uma equipe que tem que sempre estar com o patamar e com a régua lá em cima. Outra coisa que me chamou a atenção também, a coletiva do Abel Ferreira. Ontem a coletiva do Abel Ferreira foi boa. Gostei da coletiva dele. Mais uma vez, ele fez aquele discurso de união.
de que os torcedores do Palmeiras têm que se unir. E que bom, Abel, que você está colocando esse discurso em prática agora. Porque antigamente o seu discurso era um discurso bem separatista. Era um discurso que você falava dos palmeirenses de verdade, era o discurso que você falava dos que vestem verde, mas não são palmeirenses de fato. É o discurso que você falava dos influenciadores de internet, falando que na verdade eles recebiam benefícios por falar mal do Palmeiras. Ainda bem que você mudou um pouco o seu discurso e você tá com aquele discurso mais assim, né? Aqui dentro nós temos que nos unir. Que bom que você tá com esse discurso e eu espero realmente que esse discurso ele continue. E que esse bom senso, essa coerência sua nas coletivas em que o Palmeiras faz um amplo domínio e vença, venha também nas coletivas que o Palmeiras é desclassificado e perca. Não adianta só fazer coletivas, aulas e ser o coach na vitória. A gente quer ver também a mesma postura nos resultados ruins. E principalmente a análise autocrítica. Porque você fazer uma análise autocrítica na vitória é mais fácil. Além disso, hoje nós temos mais jogos, né, pelas competições aí. Hoje o Corinthians entra em campo contra o Mirassol, vai ser um bom jogo. O Mirassol se inspira naquele jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo bom da equipe do Mirassol, para enfrentar o Corinthians. E também nós temos o Santos contra o Red Bull Bragantino, que eu considero uma partida muito equilibrada. Vamos observar para ver como que vai ser. Falando um pouquinho também a respeito da repercussão do Campeonato Carioca. Ontem nós tivemos algumas importantes repercussões no pós-jogo, né? Que foi do jogo entre Vasco e Flamengo. E olha só, o desabafo do Verratti, né? O Verratti que disse que queria uma revanche, né? Uma vingança ali contra o Flamengo. Na verdade, ele não utilizou a palavra vingança, ele falou revanche. Olha só o que ele falou. Foram 2 lances que marcaram o resultado. A não expulsão do Wesley e o lance de Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley. Falou aqui em um dos trechos o Verratti. Mano, a gente falou sobre esse acontecimento ontem. Eu até falei que o lance do Wesley em cima do próprio Verratti, ele poderia até ter sido factível de expulsão, sim. Só que na sequência, né, alguns minutos depois, você tem o lance do próprio Verratti, da mesma forma. E aí o juiz teve o mesmo entendimento. Eu não acho que a arbitragem da partida ela foi boa, não. Eu acho que diversas vezes o juiz acabou deixando o jogo correr mesmo na pancada. Então não achei a arbitragem realmente boa. Porém, o entendimento dele de que deu cartão amarelo pro Wesley e depois deu cartão amarelo pelo próprio Verratti por lances muito parecidos, que fica neutro. Todo mundo tem direito de reclamar da arbitragem. A arbitragem não foi boa, né? Se um lado falar que não foi boa, é compreensível. Se o outro lado falar que não foi boa, também é compreensível. Agora, pior, se ele tivesse expulsado um e não expulsado o outro, ou se ele tivesse expulsado o outro, né, e não tivesse expulsado um. Aí ficaria estranho. Aí você poderia falar ali que está condicionando a partida. Mas como foi a mesma interpretação, eu não vejo dessa forma. E sobre a questão aqui, né, que ele fala que o Bruno Henrique chutou mal, sei lá, ele quis atribuir ao acaso, à sorte, o lance do Bruno Henrique. Mano, eu não vejo que ele chutou mal, não. Na verdade, eu vejo que ele viu o Léo Jardim um pouco à frente ali e ele enxergou que um chute dali em um Flamengo que já tentava várias incisões dentro da área da equipe adversária e não obtinha sucesso, poderia ser uma boa tentativa. E ele pega um efeito sensacional na bola. Estevão também ontem deu um chute absurdo, foi direto onde a coruja dorme, né? E ele faz um golaço, assim como o Estevão também fez um golaço. Então eu não acho que foi um chute mal que acabou entrando. O Endrick fez um gol essa semana lá no Real Madrid. Não foi no jogo contra o Betis, não, né? Foi no jogo lá do meio da semana. E, cara, muita gente falando assim, ele chutou mal, ele deu sorte de fazer o gol. Não, ele não chutou mal, não. O cara que fala que ele chutou mal, sei lá, mano, o cara não entende de futebol, o cara nunca jogou, nunca chutou uma bola na vida, o cara não entende de física, o cara não entende de nada disso, porque você tem vários aspectos, né, várias variáveis que influenciam no chute de um jogador de futebol. A forma como o pé, ele pega na bola, né, ele tá virado na hora do chute, influencia muito também. Então o chute do Endrick, que ele chutou meio com o pé de lado assim, muita gente falou assim, nossa, que chute horrível.
Na verdade, era aquele efeito que ele queria dar na bola. Ele queria dar aquele efeito na bola para que tirasse ali a chance do goleiro. Então, quando ele chuta daquela maneira, é justamente na intenção de criar aquele efeito, a bola colocada daquela maneira rasteira, que não dê chances para o goleiro defender. A mesma forma foi com o Bruno Henrique ontem. Ele faz o domínio e dá um belo chute, encaixando a bola ali, e a mesma forma faz o Estevão. Então a pessoa que fala assim, ah, chutou mal, foi ao acaso, não entende. É igual o gol olímpico do Neymar. Aquele gol olímpico do Neymar, muita gente falando assim, nossa, o Neymar, hein, que cagada. Mas não foi cagada, mano. O Neymar, ele tinha realmente a intenção de fazer aquilo. A trajetória, a curva que a bola faz, obviamente que você também depende de um fenômeno físico. A direção do vento, ela também influencia naquilo, mas óbvio que o jogador, ele observou isso. Ele observou que naquele momento ele tinha a possibilidade de fazer aquela curva e encaixar aquele gol olímpico. Coisas que com o treino, com o dia a dia do futebol, com a experiência do atleta, ele vai adquirindo. Não tem como você, às vezes, dar uma cagada? Às vezes dá uma cagada, realmente, o futebol tem disso. Mas da forma como, por exemplo, o chute do Bruno Henrique, o chute do Endrick, o gol olímpico do Neymar, não, ali foi uma análise e uma expertise do jogador mesmo em tentar fazer algo diferente que deu certo. E uma coisa também que surpreendeu na coletiva do Felipe Luiz foi ele falar sobre a escolha do Vasco de jogar no Nilton Santos. Olha só o que o Felipe Luiz falou. Eu particularmente estou no futebol pela torcida. Eu amo a paixão que envolve o futebol extracampo. Tudo que eu faço no futebol e o carinho, como vivi no Atlético de Madrid e no Flamengo, é o que me move. Não existe nada melhor que um estádio lotado. Entendo o que o Vasco fez. Eu também tiraria o jogo do Maracanã. Mas pra gente foi bom porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. Mas o jogo foi no limite da agressividade. Cara, o Felipe Luiz, ele tem alguns posicionamentos muito bons assim no futebol. Ele é uma pessoa muito sensata, de muito bom senso, em que ele é muito ponderado nas discussões e nas análises que ele faz. E quando ele fala que entende o Vasco e também tiraria o jogo do Maracanã, pô, ele assume, né? Ó, o que o Vasco fez é isso, os caras tentaram. Os caras estão utilizando as armas que eles têm. Aí, ó, ele fala uma coisa interessante também. Mas pra gente, ó, foi bom, porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. E quando ele fala para o que vem durante o ano, é muitas vezes você estar no ritmo de um gramado diferente, de um gramado sintético. Por quê? O Flamengo vai enfrentar o Botafogo no gramado sintético e pode enfrentar também não só no Brasileirão, mas pode enfrentar em outras competições. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no gramado sintético, podendo enfrentar também não apenas no Brasileirão, mas também em outras competições. Então ele fala aqui que vai preparando já a equipe para o que vai encontrar ali ao longo do ano. Isso é uma clara referência a essa questão do gramado, até porque, na sequência, ele justifica a não participação do De La Cruz justamente em função do gramado. Que ele fala que o De La Cruz está sendo um atleta ali que está sendo, né, teve o corte no pé, ficou sem jogar, está se recondicionando, e a questão do piso sintético poderia influenciar alguma coisa, por isso que o De La Cruz não entrou. Se fosse o natural, ele teria entrado em jogo. Então aqui é uma clara referência que ele já fala que o Flamengo vai se preparando para esse piso sintético. E cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você olha para alguns adversários, Botafogo, Palmeiras, que são adversários que geralmente são difíceis de enfrentar, e que você pode encontrar esses times pela frente em jogos eliminatórios, eu até daria a sugestão dos caras colocarem um gramado sintético no CT para que eles treinassem no gramado sintético alguns jogos, para realmente ter noção dessa diferença. Porque vocês podem ver que em muitos lances ontem, tanto os jogadores do Vasco quanto os jogadores do Flamengo, eles perdiam um pouco o tempo de bola em função da velocidade com que a bola corria. Vocês podem ver, o próprio Léo Ortiz, no primeiro tempo, ele cometeu alguns erros graves ali, que ele não conseguia às vezes alcançar a bola, ou ele perdia o tempo. Justamente por essa diferença. Então eu acho que às vezes é necessário para o clube ter a alternativa de treinar em um gramado sintético para poder entender essa parte física, né?
da forma como a bola corre, da forma como a movimentação e a dinâmica do jogador tem que ser, e principalmente para você entender como você vai rotacionar esse elenco para jogadores que não estão acostumados com aquele piso. Eu acho que é importante isso. Aí você fala assim, Neto, mais importante do que isso é o gramado sintético ser banido. Mas vocês viram, pelas declarações da CBF, que o gramado sintético não vai ser banido. Ou seja, o gramado sintético vai ser uma realidade, pelo menos ainda em 2025, no futebol brasileiro. Então, vale até o investimento para poder entender essa dinâmica. E por falar em Botafogo, ontem o John Textor... Cara, o John Textor é uma figura, né? Tipo assim, mano... O John Textor é uma figuraça, ele já tá fazendo fumaça já. Uma porque a fumaça tira o foco e a atenção na equipe dele que tá apresentando um nível muito baixo. Um nível muito baixo mesmo. Outra porque naturalmente ele é assim. Ele fez isso ano retrasado, ele fez isso ano passado e agora ele já começou a dar as caras novamente. Ele mandou fazer um cartaz impresso com ele beijando a taça da Libertadores e colocou na saída dos jogadores do Flamengo. Mano, o John Textor é foda. Aí, obviamente que, pra rebater isso, alguns torcedores flamenguistas foram nas redes sociais e comentaram assim, né? Pô, o John Textor abriu a sala de troféus inteira do Botafogo, mostrando o título do Brasileiro e o título da Libertadores. Tá ligado? Assim, a sala inteira de troféus só pra provar que o Botafogo pode ser muito maior do que já é. Os caras são foda, mano. Não, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse ano, aguenta, viu? Aguenta porque o John Textor, ele vai lançar essas daí. Ele vai provocar todo mundo, ele já tá desafiando todo mundo. Então a gente vai ter muita coisa pra falar do nosso colega aí, John Textor. Gostaria de agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui. Tamo junto. Valeu, falou, bom domingão pra todo mundo, bom carnaval.